a Jacó. Fazer uma pequena reflexão aqui sobre isso, né? Que ele vendeu o seu direito de primogenitura. E naquela época, esse direito era para as pessoas ter direito aos bens dos seus pais. Por exemplo, o pai tinha riqueza, então aquele filho que nascesse primeiro, ele tinha todo o direito de ter direito da herança do pai, né? Então era uma coisa muito importante. E por ele estar com fome, ele chegou ali e viu aquele prato, né? Pronto, bonito. E ele acabou vendendo ao seu irmão esse direito. E muitas vezes isso pode acontecer com a gente, né? Às vezes a gente está em situações de imediato assim e a gente acaba não pensando e a gente pode perder nossa bênção por coisas assim tão simples como aconteceu aqui, né, nesse texto. Então que a gente possa estar atento para que essas coisas não deixem a gente tomar decisões assim de imediato, para que a gente acabe perdendo a nossa bênção, né? Que a gente possa ser firme aqui na terra, porque a nossa herança é o céu, e que a gente possa estar firme ali, que nada venha nos deixar fraco ou confuso, às vezes por motivo aqui no caso, ele estava ali com fome, então ele de imediato ele acabou cedendo o seu direito, né? Então que isso que a gente possa vigiar para que isso não aconteça conosco, que a nossa grande herança que é o céu, que a gente possa seguir firme aqui na terra para não deixar que isso aconteça. Amém? E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus por mais um dia. Nós estamos aqui nessa noite para, juntamente com os irmãos, se alegrar e glorificar o nome do Senhor. O que é que eu quero dizer para os irmãos essa noite? Que tudo aquilo que nós passamos, e quando Deus permite, nós temos que pegar e fazer, né? Interessante que quando foi domingo, o pastor André anunciou aqueles envelopes aqui. É interessante, meus irmãos, que quando foi no sábado, eu peguei, isso é de Deus, viu? Vocês vão escutar aqui, não é coisa de brincadeira, não, é coisa de Deus mesmo. Eu peguei 112 reais, aqueles 112 reais eu separei e fui para São Paulo com ele. Chegando ali em São Paulo, eu gastei, parece que 10 reais. Com os 102, eu cheguei em casa, não tirei da carteira. R$ 100, que 2 eu comprei de pão. E eu não mexi naqueles 100 reais. Isso é coisa de Deus. Aí quando eu cheguei aqui, me sentei, aí
A minha esposa, foi ou não foi minha esposa? Não foi? Perguntei a ela, eu disse, eu tiro quanto de dízimo? É 40 reais, né, filha? Ela disse, é 40 reais. Por isso que eu quero dizer aos irmãos, quando Deus usar um servo do Senhor, o anjo da igreja para dizer, irmão, faça assim. Deus está dizendo, porque às vezes, irmãos, eu já fui pastor, primeiro pastor, e eu sei. A gente apela tantas vezes, né? E às vezes tem nego que fica no banco, frita os olhos, e de lá não sai e não pega. Mas pegue, irmãos, e faça propósito com Deus. Sabe por quê? Porque Ele vai te dar em dobro. Quando eu peguei, irmãos, eu fui para São Paulo com aquele dinheiro, comprei outras coisas com aquele dinheiro no bolso, e até umas garrafinhas de suco que eu comprei, eu falei para o meu filho, eu vou pagar. Ele disse, não pai, deixa que eu pago. E eu não troquei os 100 reais, porque era de Deus, né? Então, pastor, quando Deus colocar, faça, amém? Porque eu vou dizer para os irmãos uma coisa, abra a mão, irmãos, que você vai ver o que é que Deus vai fazer. Quando foi na segunda-feira que eu cheguei em casa, aí estava aí uma irmã, uma senhora ligou, falou, seu José, vou contar para os irmãos. Então dê ao Senhor, irmãos, dê ao Senhor, porque Ele te dá em dobro. Tenha fé, tenha fé. Às vezes você está com 10 reais na carteira, aí você diz assim, eu não vou, Senhor Deus, eu não vou dar essa oferta porque amanhã eu preciso dela. Dê, irmãos, Deus dá. Veio 400 reais para mim, amém? Deus abençoe. Vou orar pelos ofertantes. Pega a sua oferta, coloca na mão direita, viu? E agradeça, leva a mão para cima e ore dizendo, Senhor, abençoa a minha oferta. Pai querido e amado, que nas tuas mãos nessa noite, aqui diante de ti, Senhor, eu apresento a ti os ofertantes da tua casa. Meu Deus, que os teus filhos possam vir ofertar, que os teus filhos possam vir abençoar a tua obra, que não falte, Senhor Jesus. Se os teus filhos, aquele que estiver desempregado, abra a porta de emprego para teu filho. Aquele pai que trabalha por conta, multiplica as bênçãos do teu filho. Meu Deus, que nessa noite, Pai, eu entrego os ofertantes e os dizimistas nas tuas mãos. Aqui está nossas ofertas, aqui estão nossos dízimos. E a tua obra necessita, Senhor. Abre as portas para os teus filhos. Continue abençoando ele, ricamente dando graça a cada um nessa noite. Eu te peço e te louvo e te agradeço. No nome de Jesus, no nome de Jesus. E amém. Muito bem, queridos, vamos louvar o Senhor, mais um hino, 247, 247. O senhor recebe, repete? 247. Deus nos guarde bem no seu amor, onde quer que nos achemos, o seu nome louvaremos. Deus nos guarde bem no seu amor. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa então vamos se formar lá no céu, na eterna mansão. Deus nos guarde em santificação, nas agruras da jornada,
que é muito breve terminada. Deus nos guarde em santificação. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa, então vamos se informar, lá no céu, na eterna mansão. Deus nos guarde e nos conceda a paz, de que tanto carecemos, enquanto aqui vivemos. Deus nos guarde e nos conceda a paz. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa, então vamos se informar, lá no céu, na eterna mansão. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Jesus. Muito bem, queridos, nós estaremos fazendo uma meditação na palavra do Senhor neste momento, e Deus faz isso mesmo. Já aconteceu comigo, pastor José Cândido, e não foi uma nem duas vezes isso que o senhor falou agora. O dinheiro, quando é consagrado ao Senhor, aquele valor, não adianta, tem que entregar, porque se não entregar, pode não ser seu. Eu falo disso por experiência própria. Se não entregar aquilo que Deus colocou no coração, você gasta na farmácia, perde dinheiro, acontece tanta coisa, e eu prefiro, igual fazer o Senhor, obedecer. Que quando obedecemos, somos abençoados, né? Abençoados. Eu quero fazer uma meditação com os irmãos, nossos irmãos que nos assistem, que nos acompanham, os aqui presentes também. Quero, sentados mesmo, abra suas Bíblias no livro de Provérbios 2, Provérbios de número 2, dos versos 1 até o verso de número 12. Você que está em sua casa, que nos acompanha, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, acompanhe aí conosco, de número 2, Provérbios 2, dos versos 1 até o verso de número 12. Esse livro de Provérbios, ou melhor, esses Provérbios número 2 vai até o verso 22, e ele é muito instrutivo para nós, tem muita instrução, melhor dizendo, para nós. Só o título aqui na minha Bíblia fala a excelência da sabedoria, mas nós vamos ler até o verso 12. Diz assim o primeiro verso na minha tradução, você acompanhe na sua: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho mau e do homem que diz coisas perversas. Amém. Até o verso de número 12. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Queridos, nós entramos no mês de setembro, nós estamos hoje aqui, dia 2 de setembro, exatamente às 20 horas e 35 minutos, aqui na congregação de Alvorada 2, no município de Itapevi, pertencente ao campo do nosso muito querido e excelentíssimo pastor presidente José Aelson Mendes de Souza, do campo de Jandira. E estamos aqui para cumprir o chamado de Deus com todos vocês, com nossos irmãos cooperadores e obreiros. Então, nesta feita, eu quero meditar aqui por alguns minutos a respeito de uma palavra muito importante para as nossas vidas, como, por exemplo, a palavra conhecimento e sabedoria. Conhecimento e sabedoria. Certamente eu não vou conseguir falar tudo o que eu gostaria e até mesmo preparei para nós estarmos aqui meditando, mas falarei parte disso e numa outra oportunidade, se assim Deus nos conceder, daremos continuidade. Muito bem, eu dizia que nós entramos no mês de setembro e Deus colocou em meu coração o seguinte tema para este mês, para em algum momento a gente falar sobre este assunto, que é a mudança de mente ou transformação de mente. E essa base para nós assim meditarmos e até falarmos sobre, está baseada em aos Romanos. Você que acompanha conosco aí, aos Romanos, capítulo de número 12, versos de número 1 e 2. Romanos 12, versos de número 1 e 2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O verso de número 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, em outras traduções, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olhando para esse verso de número 2 em especial, nós vamos poder observar o que nós estaremos tratando em algum momento deste mês de setembro, que é uma transformação, uma renovação. Se nós olharmos para a natureza, a gente vai ver que há alguns animais que passam por uma transformação incrível. Um exemplo disto é a largata, né? A largata. Ela passa por uma transformação muito interessante. E, por incrível que pareça, não parece até mesmo, mas é incrível que toda largata, ela vira uma borboleta. Então, veja, o processo que é para nascer largata, e em algum momento da vida, ela vai entrar no casulo, vai fazer um casulo, e ali passar por um período, e assim transformar numa linda borboleta. Até mesmo aquela largata que a gente conhece, que queima a mão, ela tem lá os seus pelos, vamos assim dizer, e que se tocar, causa uma lesão na pele da pessoa que tocar. Até mesmo aquela largata, ou até mesmo outras, por mais feia que sejam, elas passam por uma transformação e viram uma linda borboleta. Então veja, o nome disso pode ser dito como metamorfose, ou seja, ela passa por um processo de mudança. Há outros animais também, que, como por exemplo o girino, o sapo, né? Ele primeiro é posto lá os seus ovos e vira uma espécie de peixe, até mesmo tem uma cauda, tem um rabo, e depois ele começa a desenvolver as patas e passa de um ser aquático para agora sim morar, ao habitar, melhor dizendo, na parte seca, na terra. Então veja, até mesmo na natureza nós encontramos algumas mudanças, algumas transformações. E falando de mudanças, de transformações,
é notório, queridos, que há uma certa resistência, não digo aqui ou generalizando, mas há uma certa resistência por algumas pessoas, vamos assim dizer, que não querem desfrutar de algumas mudanças, de algumas transformações. Porque veja, nem sempre algumas mudanças, algumas transformações são tão prazerosas assim. Algumas mudanças, algumas transformações causam dor. Algumas mudanças, algumas transformações nos causam algum pesar, algum sentimento negativo que não seja tão favorável. Mas quando chegamos àquele estágio, quando se chega àquele estágio de transformação, aí sim é que chega o resultado. Então veja, para se ter a transformação, a mudança, é preciso passar por um processo. E que muitas das vezes esse processo causa dor, ou até mesmo precisa de um empreendimento, precisa de pagar-se um preço. Mas olha, quando falamos aqui de conhecimento e de sabedoria, e o texto sagrado aqui vai falar da excelência da sabedoria, eu entendo que conhecimento e sabedoria são coisas distintas. São coisas diferentes. Pois bem, se dissermos que uma criança tem o conhecimento de algo, a gente logo vai dizer que ela pode ter o conhecimento, mas possa ser que não tenha a sabedoria. Há quem tenha o conhecimento de algumas áreas, mas não sabe ou não tem a habilidade, a sabedoria de adquirir aquele conhecimento e fazer o uso dele na prática. Então, logo se percebe que para ter o conhecimento, basta você se aplicar-se ao estudo, basta você frequentar algumas aulas, basta você participar, ou até mesmo como a Bíblia fala, do aio, o tutor, aquela pessoa que pega pela mão e caminha junto, ensinando as sagradas letras, ensinando as escrituras. Então, ter conhecimento não significa dizer que tem sabedoria, porque sabedoria é um tanto diferente, porque sabedoria se adquire ao longo de uma vivência. Sabedoria se adquire através de um processo, através de um procedimento, e que muitas das vezes esse procedimento, como eu disse anteriormente, pode nos causar dor. Por exemplo, é muito comum algum jargão popular, ou até mesmo ditado popular, que as pessoas devem aprender com seus próprios erros e com os erros dos outros. É assim que é dito aí fora? Pois bem, quando aprendemos com os erros dos outros, logo a gente está tranquilo, porque não passou por aquele dano. Mais difícil é aprender com os nossos próprios erros, com as nossas próprias limitações humanas. Então é por isso em que muitas das vezes a pessoa até mesmo se omite ou se abstém de ter o conhecimento e, consequentemente, ou não necessariamente consequentemente, mas em algum momento da vida ela também não quer saber a respeito da sabedoria. E quando nós falamos de conhecimento, queridos, quando eu tive a felicidade de ter os meus avós vivos ainda, pude caminhar com eles para a igreja, e o meu avô, ele era obreiro na igreja Deus é Amor, onde nós morávamos, lá no interior do Ribeirão, no bairro do Serrote, no município de Registro. E lá o meu avô era obreiro, ele abria os cultos, trazia lá a palavra e fazia as orações. A minha avó era obreira também, ela também fazia lá as aberturas dos cultos, o departamento feminino, ela colocava na época aquele avental rosa de obreira e caminhava para a casa do Senhor. Ela tinha um dom incrível de revelação, orava por revelação, orava por cura divina, e eu tive a felicidade de acompanhar esse período da vida deles. E num dado momento da minha vida, eu comecei a olhar para o meu avô, e ele não sabia ler, nunca foi para uma escola
mas quando ele pegava a Bíblia, ele lia melhor do que qualquer pessoa letrada, qualquer pessoa com faculdade, e ele não sabia ler. Se ele pegasse um jornal para ler, ele lia com muita dificuldade, juntando ali as letrinhas, mas quando ele pegava a Bíblia para ler, ele lia numa velocidade que era até difícil de acompanhar. Mas veja, e eu me deparei em algum momento refletindo sobre essa situação do conhecimento. Eu não vi meu avô, por até mesmo não saber ler ou ter frequentado escolas seculares, eu não vi meu avô se matriculando numa escola teológica, eu não vi meu avô se matriculando numa escola de ensino superior, eu não vi meu avô se matriculando em alguma escola que tivesse algum renome internacional, não vi. E até mesmo me perguntava, Deus, para que o conhecimento? Olha, meu avô foi embora, dormiu com o Senhor, e ele não precisou de todo esse investimento de horas a fio, frequentando aulas, e muitas das vezes com sono, cansado por trabalhar o dia todo, e ele foi para com o Senhor, e não precisou deste conhecimento. E continuando a minha reflexão, pensando a respeito disso, logo me veio ao coração, e buscando respostas para isso, logo me veio ao coração e o entendimento de que quando nós buscamos a conhecimento, como diz aqui as Escrituras, quando nós anelamos em conhecer, olha o verso de número 3. Vamos ler um pouquinho antes, o verso de número 2, Provérbios 2:2. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a sua voz, e buscares a sabedoria como a prata e como o tesouro escondido, e procurares, e aqui vai descrever, queridos, a importância de se ter o entendimento, a importância de se ter o conhecimento. E olhando para esse texto aqui, nós vamos perceber que conhecimento e entendimento são pérolas para as nossas vidas. Nos versos a seguir, lá o 12, a partir do verso 12, ele começa a falar de que tem o caminho mau e tem o caminho bom. Se você sabe, irmão Nivaldo, se o senhor sabe qual é o caminho bom e qual é o caminho mau, o senhor tem o poder de decisão entre o caminho bom e o caminho mau. Mas se tivermos dois caminhos e nós não sabermos qual é o caminho bom e qual é o caminho mau, fica mais difícil a decisão de escolha. Então, por isso que as Sagradas Letras vai dizer que se nós buscarmos pelo conhecimento, para o entendimento, nós poderemos decidir com mais facilidade. Nós podemos decidir de forma consciente, melhor dizendo, porque nem sempre uma decisão é fácil. Nem sempre uma decisão é fácil. Então veja, quando temos o conhecimento a respeito de que caminho seguir, a respeito de qual caminho escolher, nós temos então uma opção de escolha de forma consciente. Então, muitas das vezes, há pessoas que escolhem e escolhem mal, porque falta ali o conhecimento, falta ali o entendimento. Por isso, não podem optar pelo que é bom ou pelo que é mal. Haja vista que até mesmo alguém pode até dizer, olha, se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Então veja, até mesmo alguns conselhos de quem tem sabedoria, e muitas das vezes não é ouvido por um mais jovem, por um mais moço, por achar que aquele que transmite a sabedoria e o conhecimento já está ultrapassado, já não faz mais sentido na atualidade, no momento em que se vive. Então veja, quando se fala de conhecimento, é preciso buscar o entendimento, o conhecimento, para que se possa ter decisão de escolhas nas nossas vidas. Para que nós podemos olhar para o caminho e dizer,
qual caminho devemos seguir. Porque, queridos, há muitas pessoas, há muitos crentes, eu posso dizer isso com toda convicção e certeza, que elas estão como papagaios. Elas só vivem de repetir o que alguma outra pessoa fala. Os versos bíblicos são aqueles sempre os mesmos que ela ouve e que nunca parou para realmente consultar as Sagradas Escrituras para saber se aquele verso, aquele dito está dentro da Escritura. Já ouvi crente de muitos anos dizer provérbios populares e dizer, olha, está na Bíblia tal coisa e tal coisa e tal coisa, quando na verdade é um provérbio popular e não é bíblico. Então veja, a importância do conhecimento e sermos como crentes bereanos. Como que é isso, sermos crentes bereanos? Olha, os crentes da igreja de Bereia, os crentes de Bereia, eles tinham papel, eles tinham caneta, e eles iam anotando tudo que era ensinado, e anotando tudo. Quando chegavam em suas casas, em algum momento do dia, algum momento, eles iam consultar tudo o que foi dito e que foi falado, se estava condizente com as Escrituras. Então veja, queridos, a importância de buscarmos o conhecimento, de estarmos atentos. E quando se fala de conhecimento, há uma certa rejeição a respeito de conhecimento. Quer ver uma coisa? É pegar uma criança e dizer que ela vai para a escola. Geralmente, na sua grande maioria, as crianças preferem ficar brincando no celular, ou nos jogos, nos games, ou fazendo qualquer outra atividade do que ir para a escola. Porque ela já tem mesmo que é cansativa, é desgastante, não acha que é importante, mas um pai sábio, um pai inteligente, que busca a sabedoria, com certeza ele vai investir naquela criança, se fosse possível até pagaria uma escola particular, porque sabe que o conhecimento ou saber é importante na atualidade, é importante nos dias em que vivemos. Então, olhando até mesmo para as Escrituras, a gente vai ver alguns homens que buscaram, ou melhor, que tinham o conhecimento. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 1 e verso de número 17. Daniel, capítulo de número 1 e verso de número 17. Olha o que diz a palavra de Deus. Daniel 1 e 17. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel, inteligência de todas as visões e sonhos. Muito bem, o versículo 17 fala de 4 jovens. Quem são esses 4 jovens que fala aí em Daniel 1 e 17? Vou fazer a pausa de 3 segundos para você pensar aí. Quem são esses 4 jovens que Deus, a 3, deu conhecimento, ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Quem são esses 4 jovens? Quem são esses 4 moços? Muito bem, passados 3 segundos, você talvez possa estar até pensando, Misael, Ananias, Azarias e Daniel. Estes moços foram levados para a Babilônia. Estes moços foram levados cativos, porque eles precisavam estar aonde? Lá na presença do rei, servindo na corte do rei. Os 4 jovens, mas é interessante que as Escrituras faz uma distinção entre um deles. Olha, todos os 4 receberam conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Ou seja, quando se fala cultura, queridos, está falando de coisas seculares, está falando coisas da terra.
está falando de povos, de entendimento. Olha, quem sabe a respeito até mesmo de política, ele tinha um conhecimento, quem sabe eles tinham conhecimento de economia, não sei ao certo, não posso afirmar, mas eu quero assim conjecturar e dizer que eles eram homens cultos. Se assim não fossem, o rei que levou eles cativo não se importariam por esses jovens, não estariam ali preocupados em levar esses jovens. Mas olha o que o texto diz, fala especificamente de Daniel, mas Daniel é diferente, além de ter a cultura, o conhecimento, a sabedoria, ele tem a inteligência de todas as visões e sonhos. Então, se olharmos até mesmo para as Escrituras, nós vamos ver aqui homens, jovens, hebreus, que tinham o conhecimento secular e ainda assim tinha a unção de Deus nas suas vidas, tinha o poder de Deus nas suas vidas. Se olharmos para o povo judeu, hoje, muito o mundo deve aos judeus, porque os maiores prêmios, as maiores descobertas são provindas do povo judeu, como por exemplo, se não me engano, a penicilina, dentre outros antibióticos, são descobertas de judeu. Os grandes físicos, os grandes homens conhecedores são judeus. Enfim, nós vamos perceber que homens estes, os judeus e até mesmo os hebreus, os descendentes, aí os semitas, são homens em que eles tinham o poder do conhecimento. Quando se fala, queridos, de fé e conhecimento, alguns torcem o nariz para a ciência. Alguns religiosos, alguns até mesmo cristãos, não querem saber da ciência, porque em algum momento, sabe o que aconteceu? O catolicismo romano até mesmo levou a julgamento alguns homens que estavam ali discutindo a respeito das leis da física, como Galilei, que ali queria provar a questão da gravidade, enfim, até mesmo a Igreja Católica, na época, levaram a inquisição destes homens, levavam a corte para serem julgados, quando ele ali começavam a dizer que a terra não era um abismo em que iam navegar e ia cair nas profundezas. Estes homens começavam a dizer e ensinar com alguns experimentos e mostrar que, através das leis da física, até mesmo que Deus tinha deixado, através do conhecimento, eles eram capazes de demonstrar em que o mundo não era como se pregava, e por isso, aparentemente, a ciência e a fé começaram não mais a andar juntos, mas paralelamente, um do lado do outro. E a gente hoje ainda observa a rivalidade que há entre ciência e religião. Vamos dar o exemplo de nós cristãos. Nós, os cristãos, somos criacionistas, ou seja, nós acreditamos num Deus Pai, o arquiteto, Jesus, o Filho, o Criador, o Executor, e o Espírito Santo, aquele que dá vida, torna animado. Então, a Santíssima Trindade é que criou todas as coisas. Teve lá cada dia da semana, cada dia específico, o primeiro dia, o segundo e assim por diante, a criação de algo, e é isso que nós ensinamos para as crianças. Mas se olharmos para a ciência, Charles Darwin, ele ali vai começar a discorrer com seus argumentos, com as suas teorias a respeito da evolução. E aí a gente começa a olhar para a ciência e falar, não, a ciência não é boa, a ciência não tem nada que preste. Pois bem, queridos, eu quero vos mostrar e até mesmo apresentar que hoje, ainda assim, é possível encontrar homens físicos, homens estudiosos, conhecedores, que servem a Cristo. Quando viajavam, tinha lá assim, um viajante, num período mais antigo, aí no século XVIII, em torno disso, XIX, em torno disso, XVIII, se não me engano. Se não estou enganado, século XVIII. Tinha lá um viajante em que entrou um moço dentro desse trem onde estava esse viajante, sentou do lado desse viajante. E esse moço, pastor José Cândido,
falou o seguinte: Deus não existe. Falou para aquele moço, outra pessoa que estava do lado. Deus não existe. E ali começaram a discutir a respeito da existência de Deus, segundo a ótica humana. E aquele jovem ateu dizia com todas as suas propriedades, dizendo que Deus não existe. E como já se aproximava perto da estação daquele homem descer, ele pegou o seu cartãozinho do bolso, entregou para aquele jovem ateu e falou o seguinte: olha, pegue o meu cartão e de alguma forma entre em contato comigo. Quando aquele moço pega aquele cartão e olha, estava lá escrito Louis Pasteur. Aí você me diz, quem é Louis Pasteur? Louis Pasteur nada mais, nada menos de que aquele homem que inventou, ou melhor, descobriu a forma da pasteurização, ou seja, o leite que nós tomamos hoje é pasteurizado, e graças a Louis Pasteur, por isso ganhou o nome dele. E esse garoto, quando entrou em contato com Louis Pasteur, logo ele disse: olha, Deus existe e Ele é real. E aí começou ele, Louis Pasteur, discutir com o garoto sobre a existência de um Deus criador dos céus e da terra e de tudo o que no mundo há. Então, queridos, olha, o conhecimento é importante, o entendimento é importante. Como diz aqui as Sagradas Letras, olha, se clamares pela inteligência, se clamares por entendimento, alçares a sua voz e buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor. Nós vemos muitas das vezes, querido, pessoas fracas na fé. Nós vemos muitas das vezes pessoas que você olha, aparenta ter um grande conhecimento, mas é um conhecimento raso, um conhecimento superficial a respeito de Deus, em que se você apertar um pouquinho mais, você vai logo perceber que não tem muito conhecimento, nem mesmo a respeito da sua fé. Não quero dizer com isso que eu sou sabidão aqui não, para longe de mim, misericórdia de mim, Senhor, para longe de mim. Mas eu quero aqui apresentar, queridos, o valor e a importância de buscar o conhecimento. Olha, é de suma importância. Quando buscamos o conhecimento das Sagradas Escrituras a respeito de Deus, nós enxergamos que nós temos um Deus bom, um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que zela, e que se tiver um justo apenas aqui, Ele poupa essa igreja de uma catástrofe, ou até mesmo, quando eu digo catástrofe, de uma destruição por juízo divino, como Ele falou para o seu servo em que estava lá em discussão a respeito daquela terra que seria destruída. Então veja, quando nós olhamos para o nosso Deus, nós temos um Deus bom. Não é à toa que o moço chegou dizendo para Jesus: bom mestre, que farei eu para lhe dar a vida eterna? Jesus logo respondeu: bom é Deus, bom é o Pai. Queridos, busque o conhecimento, anseie pelo conhecimento. Não se limite a se ficar naquela situação como manipulado, como controlado. E aqui eu não quero chamar ninguém do exemplo que eu estou dando, é somente um exemplo, é figurativo. Quando nós colocamos cabresto no cavalo, é para nós termos controle sobre ele, levar para onde nós queremos que ele vai. Então, muito bem, se olharmos para o mundo secular, o sistema político, o sistema em que nós vivemos, que nós estamos vendo hoje, nós muitas das vezes somos manipulados, nós somos controlados. E somente o Espírito de Deus, a sabedoria, este conhecimento do alto, é capaz de dar-nos discernimento a respeito das coisas. Então, veja, busque o conhecimento, busque o saber, busque o conhecer, e assim por diante. Aliás, além do mais, muito mais ainda, busque a sabedoria, porque ela é proveitosa para poder te dar um poder de decisão, poder ensinar, poder transmitir algo da parte de Deus. Coisa boa, meu querido, é a gente conversar com alguém que tem conteúdo para nos falar.
coisa boa é a gente estar conversando com alguém que tenha algo de Deus para nos transmitir, não de forma, eu acho, eu penso que seja assim, não, com convicção, com certeza, quem é Deus, quem é o Senhor Jesus na vida, o que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele opera e que o fará. Coisa boa é você sentar do lado de alguém que pode e tem experiências de vida para contar, que tenha comunhão com Deus, que tenha experiências de relacionar-se com Deus, de buscar a Deus sobre todas as coisas. Olha, vamos buscar o conhecimento, vamos buscar em Deus o saber, porque assim Ele fará coisas grandes e maravilhosas. E eu quero finalizar dizendo que nós não devemos conformar com este mundo, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente e do nosso entendimento. Que você possa sair desta noite, queridos, os presentes, e vocês que nos ouvem em casa, sabendo que o conhecimento é importante, sabendo que o saber é importante, sobretudo a sabedoria, busque-a como a prata e como o ouro, e pode ter certeza, querido, vai viver melhor, vai poder decidir melhor, vai poder fazer melhores escolhas na sua vida, vai poder olhar e dizer, prefiro este caminho, porque este caminho aqui é o bom, é o melhor. Muitas das vezes ficamos indecisos devido à decisão a ser tomada, é porque não conhecemos, não buscamos saber, mas quem busca a sabedoria, quem busca o entendimento, tem poder de decisão, e opte pelo conhecimento, opte por saber, pela sabedoria, e assim vivamos melhor, e assim construímos famílias melhores, educamos melhores, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dos seus fiéis na terra. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus queridos, então chegamos ao término deste culto. Nós estaremos agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aqui e falando a todos vocês que nos acompanham pela internet, ok? E aos presentes, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Sexta-feira, nós teremos nosso culto presencial com o departamento feminino, Raiz de Jessé, as nossas irmãs na liderança, tá bom? E com certeza será uma bênção, estaremos aqui orando e buscando ao Senhor, e o nome do Senhor será glorificado mais uma vez em nosso meio. Nesta feita, eu quero convidar o nosso presbítero Nivaldo a fazer uma oração, amém? Oração pelo término. Bendito é o Senhor. Cumprimento a igreja na paz do Senhor e vamos estar orando então. Deus Pai Celestial, Deus de amor, de misericórdia e de bondade, nós elevamos nossas orações para agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo seu amor, pela sua misericórdia e bondade sobre cada um de nós. E o Senhor que tem zelado, cuidado de cada um, através do seu amor e através de Jesus Cristo. Por isso nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos ajudando, hoje e amanhã e para sempre. Amém. Deus, aleluias. Também, nós vamos estar ministrando a bênção. Glória a Deus. Aleluias. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e todos digam amém.